foi justamente pessoas diferentes. Então Lucas, ele era médico, a gente entende que um médico ele tem que ser detalhista. Lucas também ajudou a escrever o livro de Atos, porque ele estava junto com Paulo. Então Marcos, a gente quando começa a olhar o livro de Marcos, tem muitos sinais de curas e por aí vai. E por incrível que pareça, Lucas, por ser médico, ele praticamente não usava os artifícios da medicina para curar, a não ser para cuidar de Paulo durante a prisão. Marcos 14:3. Fique bem ligado e peço que você feche seus olhos aí, por gentileza. Senhor Jesus, graças te dou por mais essa oportunidade. Eu peço que o Senhor estacione a tua nuvem de glória em concordância com a oração que a bispa já fez, orando somente por mim, porque a palavra, ela por si só já é abençoada. Então, Senhor, estaciona a tua nuvem de glória, libera os anjos específicos neste templo para curas, sinais, maravilhas, para fazer aquilo que é do interesse do reino dos céus. Senhor, se tiver alguém com um osso menor do que o outro, que o osso venha crescer, faz operar sinais, porque o Senhor é o Deus de milagres. Quem explica a Deus? Quem vai conseguir explicar o que o Senhor consegue operar nas nossas vidas? Libera os anjos disponíveis no teu reino para guerrear o nosso favor. Libera esses anjos para ir nas nossas casas, na nossa parentela, dando vitória e cura também por intermédio da palavra. Eu creio dessa forma, eu creio nos sinais, nas maravilhas, e eu creio na vitória e nas respostas. Amém. Quem crê concorda comigo? Amém. Aleluia. Marcos 14:3. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, parou aí. Pode observar que a abordagem principal é acerca dessa mulher, mas nós não vamos falar dela, vamos falar justamente desse leproso. Esse leproso tem uma característica dele que eu consegui anotar aqui, que ele era fariseu, leproso, julgador e dissimulado. São características, repetindo, dissimulado e julgador. São características que impedem respostas de Deus na nossa vida. Se você, porventura, for uma pessoa que gosta da palavra, porque o fariseu, ele é uma pessoa que entende, ele é mestre da lei, ele gosta das escrituras. Só que tem uma coisa: leproso, julgador, dissimulado. Então, você está sendo alimentado hoje na palavra para que você venha entender que, para que você venha ter vitória, não adianta você gostar das escrituras e você ser uma pessoa leprosa, você ser uma pessoa julgadora e dissimulada. Para você ter respostas durante os 12 meses consecutivos, é necessário você apenas manter a sua vigilância e até cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você compartilha. Por quê? Vamos dar continuidade na escritura. Simão, o leproso, veio uma mulher, isso avisando que Jesus estava nessa casa, na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Agora a gente para por aqui. A gente viu uma das características de Simão, e esse Simão, lembrando que não é Simão Pedro, é um outro Simão, porém fariseu. E a gente sabe que Simão Pedro era um cara muito grosso, era um cara rude, que ele na verdade não sabia, não tinha o conhecimento das escrituras como os fariseus. Aí agora a gente avança para Lucas. Como eu avisei, Lucas ele é muito detalhista. Por ser Lucas muito detalhista, olha só o que ele vai falar agora. Lucas 7, do 36 em diante. Peço a sua máxima de atenção, porque é motivo
para que a gente venha ter toda a atenção na palavra, porque é isso que vai dizer se seus 12 meses vai ser de vitória ou não. Lucas 7, do 36 em diante, agora. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus, olha aí, fariseu, então, a das características que eu falei, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, olha a referência dessa mulher, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e é o mesmo perfume do nardo que foi dito anteriormente. E estando detrás aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia o unguento. Ao ver isto, o fariseu convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E agora a gente volta para a referência de julgador. Ele somente na mente ele falou: se esse realmente fosse profeta, saberia que essa mulher é uma julgadora. Então não adianta o tal do Simão, o leproso, estudar e no final das contas não ter um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão para com o próximo. Não adianta eu estar aqui ministrando para vocês, e se isso não for a verdade que eu mesmo viver. Não adianta Maurício ser uma pessoa julgadora e agora está falando sobre julgamento. Lembrando que Simão fez esse julgamento somente na mente. Ele convidou, e agora a gente pode observar e lembrar que a referência dele é que era leproso. A lepra é uma doença que ela se alastra por todo o corpo, e quando ela se alastra por todo o corpo, somente a misericórdia. E a misericórdia de Deus, ou para ter o afastamento da tenda, do local, do arraial, ou realmente aguardar a morte bem longe, afastado do arraial, ou ter essa cura. Aí a gente volta um pouquinho na Bíblia. Naamã teve o quê? Teve o corpo dele de lepra. Só que eu entendo que para um cara ser um general ele tinha suas armaduras, e a lepra dele estava por debaixo da armadura, porque ele não poderia estar servindo ao reino dele com aquela lepra exposta, porque poderia contaminar outras pessoas. A gente sabe que Naamã ele foi curado, mas para ele ser curado teve que aguardar o processo específico, que eram os mergulhos. E nesse caso agora, por que é que Jesus não curou ele? Não vai ter referência nenhuma que Jesus saiu da casa de Simão e curou Simão. Aonde é que eu quero chegar? Tem pessoas que estão doentes, vai ver pessoas sendo curadas, vai ver os sinais de Jesus se manifestar, mas não vão ser curadas. E por que é que não vão ser curadas? Porque a dureza do coração é um coração julgador, é uma mente voltada para os seus interesses e não para a Escritura, como ela está falando. Se a Escritura fala para a gente ter um olhar de compaixão, porque quando a gente começa a julgar, a gente se coloca no lugar de Deus. Se a gente se coloca no lugar de Deus, Deus então agora não é mais juiz, e eu e você que somos juízes. Cuidado com o que você julga que é correto e cuidado com o que você julga que é errado. É necessário estarmos pautados na palavra. O que é que a palavra de Deus fala acerca do meu comportamento? O que é que a palavra de Deus fala acerca do que eu estou falando para o meu irmão? Tenha certeza, o seu comportamento mudando a partir de hoje, no tocante à vigilância, as bênçãos vão somente te acompanhar. As bênçãos vão chegar até você porque você está em extrema vigilância. É difícil? É, mas só que naquele momento que você quer falar algo, não fale, você pense, você refreia a sua língua, porque quando a gente mostra que a gente de fato tem a sabedoria do alto, é quando a gente refreia a nossa língua, quer falar, a carne está impulsionando, mas como não somos tomados pela carne, mas sim pela vontade de Deus, vamos
Vamos pensar. Lógico que tem pessoas aqui que não são cristãs ainda, porém, crendo nessa palavra, quando você levantar sua mão, você vai entender: caramba, eu só preciso vigiar. Se é aquela vizinha que eu queria quebrar o pau, não vou quebrar o mais. Se é aquela conversinha que está tendo com o meu nome, eu também não vou fazer. É difícil? Mas é o que a Bíblia vai nos ensinar para que a gente venha desfrutar de vitórias. Imagine então se porventura tiver uma cura, tiver uma libertação na nossa família, um livramento, e este estiver atrelado ao seu comportamento com o irmão. Imagine aí você perder aquilo que já estava na sua porta para ser entregue por conta de uma falta de vigilância. Então o alerta é: cuidado com o que você vai fazer com a liberdade que Jesus está te dando. Você pode falar que você é convertido, mas sua mão não é convertida, mas sua língua não é convertida. Mas Jesus, ele, quando chega, ele muda tudo. Ele não muda somente a sua mão, não muda somente o seu caminhar, muda você por completo. E essa mudança é gradativa. Quem estiver disposto para essa mudança e levantar a mão até o final, e até o final dessa campanha também falar: eu quero mudança, assim acontecerá. Porque eles são do seu coração, são do meu coração. E para que venhamos ter vitória com essa temática de Neemias, que é reconstruindo os muros, eu e você devemos nos avaliar. O que é que eu preciso de fechar brecha em Neemias? Será que eu tenho que deixar de julgar? Será que eu não posso, então, que eu não posso caluniar? Então são referências que tem em Simão que eu e você não podemos ter em nenhum momento para 2023, porque aconselhamento, tenha certeza, ninguém aqui nesta noite vai dizer que não teve. Se porventura quiser fazer, vai fazer por conta da livre e espontânea vontade mesmo, porque tem um livre-arbítrio. E dando continuidade em Lucas, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí ele, achando que Jesus é besta, né? Ele respondeu: dize, mestre. Aí entra a outra referência que eu coloquei dele: ele era dissimulado. Imagine aí, Jesus é aquele que sonda pensamentos, esquadrinha você todo, de dentro para fora, e você está julgando o comportamento de Jesus, você está julgando a forma dele curar. Eu creio que a cura está acontecendo, tem curas que acontecem, você nem está vendo que é no interior. Então, eu creio e eu pedi essa concordância com vocês para que venha acontecer cura, e vai acontecer porque é para a glória de Deus, tudo que é para a manifestação do poder dele, e houver concordância, vai acontecer. Só que não devemos ser o que? Dissimulado, ou seja, no pensamento: vai acontecer nada, ou seja, você já perdeu. Dissimulado, porque o mestre, ele está perto do mestre, aí ele está perto do mestre, aí ele no pensamento pensou mal do mestre, aí Jesus fala com ele: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Aí eu falei: diz mestre. Por que ele não fala assim: você não é profeta? Falei: você não é profeta. Porque senão você sabia quem era aquela mulher. Porque senão você sabia quem era aquela mulher. Ou seja, Simão poderia falar isso, mas não falou, porque ele sabia que os sinais aconteciam por onde Jesus estava passando. Porque fariseu nenhum vai querer um qualquer na sua casa. Cuidado também que você chama para a sua casa. Cuidado, porque tem pessoas que podem trazer peso para a sua casa. É um peso no lado espiritual, sim, é verdade, mas por onde Jesus chegava, algo acontecia. E nesse caso não aconteceu para Simão, o julgador, o dissimulado, o leproso, o fariseu, mas aconteceu algo mais além. E outra coisa, o alerta: tem coisas que o julgamento, às vezes, de pessoas, para mim, para você, pessoas na sua vizinhança, no trabalho, que vai te julgar, que vai acelerar resultados de Deus para você, porque essas pessoas são instrumentos, sem perceber, do próprio Deus, mas não é, na hora a gente não se agrada, porque tem palavras que vai machucar. Só que naquele momento ali, Deus permite a pessoa falar aquilo ali, para que você seja aprovado e aprovado, seja no trabalho, seja uma calúnia, seja uma informação, seja na família, seja na vizinhança. Isso é permitido para acelerar resultados. E olha só, essa mulher, quando entrou na casa de Simão, ela nem sabia que no
ela nem esperava. Ela recebeu um bônus por conta do julgamento do próprio Simão. E o Simão por si só continuou leproso, porque em nenhum momento fala que ele foi curado. Certo credor, aí Jesus começa a contar uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com quem pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ósculo quer dizer beijo. Então não beijou em cumprimento. Isso faz parte da cultura dos judeus mesmo. No 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. O óleo naquela época, na cultura dos próprios judeus, significa a própria presença de Deus. Então, se uma pessoa, você oferece um óleo, você fala: não, pode vir, aqui tem presença. Tem presença aí? Dá glória a Deus, hein? Quando tem presença, segundo os judeus, eles pegam e ungem quem chega na casa. E nesse caso aqui, o cara era tão julgador que não tratou Jesus com nenhum tipo de honra, nem sequer lavou, nem sequer ungiu, nem sequer cumprimentou. Quantos aqui de nós tínhamos oportunidade de fato estar com Jesus, não iríamos se dialogar, se lançar aos pés de Jesus, dar beijo nos pés, dar beijo na mão, abraçar, cheirar, porque ele tem o cheiro da rosa de Saron. Então, estar com Jesus maravilhosamente eu trocaria tudo para estar somente em 1 minuto, porque Jesus, quando ele chega, ele inunda um ambiente de amor, ele inunda com uma transformação que ninguém vai conseguir compreender esse amor dele para conosco. Um amor que vai inundar o coração, que vai transformar, que vai curar e que vai salvar. A salvação vem desse amor que o mundo não tem, mas tem a diferença que o mundo pode julgar você como você mas Jesus, ele olha para você com um olhar de misericórdia e fala: tem jeito, só se lança aos meus pés, só chora porque eu curo, chora porque eu transformo. Quando você se lança aos pés de Jesus, algo acontece. Algo aconteceu na vida dessa mulher de Lu, quando se lançou para Jesus, quando ela se expôs aos pés de Jesus. Algo aconteceu que poderia não ter acontecido se ela não desse o primeiro passo. Já está curada de câncer, para a glória de Deus, mama, era câncer na mama. Então, dona Dayana, aqui tem uma série de testemunhos que quando cada um aqui se lançou aos pés de Jesus, pode dar o testemunho. E se porventura nenhum deles aqui não tiver testemunho para contar de transformação de vida, o evangelho é mentira, porque o evangelho vem com transformação na sua casa, transformação na minha casa, é cura, é salvação. Eu desde criança tinha muito medo de morrer, mas era já que ele queimou, foi por volta de 5 anos, eu cheguei numa igreja batista. Eu tenho 4 anos de converti em 2018, mas desde criança, 5 anos no caso agora, desde a infância, eu ia para a igreja com minha tia, frequentava, até levantei a mão quando criança, e quando eu levantei a mão quando criança, eu falava assim: poxa tia, eu quero Jesus, porque eu não quero morrer no inferno não, o inferno é real, o inferno, tudo no reino espiritual é mais real do que o nosso próprio mundo hoje natural. Porque tudo antes de acontecer no reino físico, no reino espiritual já aconteceu. Por que é que pessoas estão com covas de morte abertas, mas só que Jesus chega primeiro e corta o laço? Ou seja, estava preparado no reino espiritual. Teve situações da mãe dela, da mãe de Luciane, que estava com a cova aberta também. Então Jesus chegou primeiro, cortou o laço, mas ela avisou, a mãe que não quis dar crédito conforme ela falou. Então tudo isso que a gente está vivendo aqui já é praticamente no reino espiritual, já é passado já, porque
Jesus, o próprio Deus no salmista, ele fala: a palavra antes sai da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ou seja, se Deus já sabe o que é que vamos falar, então já é passado no reino físico. Lógico que a gente não faz confusão, fala que é presente, futuro e passado, mas olhando no lado espiritual, tudo isso daqui já é passado. Jesus sabe quem é aqui que está levando a sério e quem é que na verdade não vai ter transformação, porque não vai querer lançar para o que Ele nos propõe. Você pode dar glória a Deus enquanto eu vou pegar? Você pode dar aleluia enquanto eu bebo também? Dando continuidade em Lucas, por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. No 48, então disse a mulher, Jesus falando para ela, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Pode observar, quando as pessoas estão ali à mesa com ele, eu entendo que era quem estava se alimentando com o próprio Jesus ali, fala, quem é esse que até perdoa pecados? Você vai entender agora que tem pessoas que vai olhar para mim e para você e vai falar assim, oxe, esse daí vai mudar nada? Vai ir para a igreja nada? Isso é fachada, isso é só capa, isso aí é só um tempinho, você vai ver que daqui a pouco vai estar no mundo de novo. Ou seja, adulto pessoas e sobre você, ajuda Jesus a fazer mais coisas por mim e por você. Pessoas que duvidam de você, duvida da sua caminhada, duvida do seu chamado, duvida que você vai de fato se levantar contra o inferno para a salvação da sua família, contra o desemprego para você ganhar um emprego, contra a enfermidade. Tem muita gente que torce com tudo aquilo que a gente dá crédito. A gente dá crédito para uma vida de sucesso na área trabalhista, na área sentimental. Quantas pessoas então se levantam contra aquilo que na verdade Jesus está fazendo na nossa vida? Mudança na área profissional, mudança na área sentimental, mudança na área familiar, mudança na área espiritual. E o engraçado é que enquanto eles duvidam, aí vem mais da parte de Deus, na minha e na tua direção. Porque quando chega aqui no versículo final, ele ainda fala assim, olha o que ele falou para surpreender a mentalidade acusadora e julgadora de todos naquele momento. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Observe que ele despede a mulher com salvação. Ela ia ter somente os pecados perdoados. Aí quando vem mais esses pensamentos, que é esse que faz até isso? Aí então quer dizer, não, peraí, se você acha que não está bom só perdoar pecados, espera aí que eu vou pegar e vou salvar logo ela. Ou seja, a fé daquela mulher foi uma fé de arrependimento. Foi um choro, não aquele choro de comoção, mas foi um choro de arrependimento. Essa mulher, fazendo uma análise, quem é essa mulher? Fala que é Maria de Betânia. Aí depois eu fui pesquisar quem era essa Maria de Betânia, e eu achei em João também, que toda hora dá uma referência, Maria de Betânia. Então ela era como fosse um povoado com o nome Betânia. Aí eu estava observando que essa mulher, ela era uma mulher da vida, uma mulher que na verdade tinha uma extensa relação com diversos homens. Porque aí é engraçado, aí entra o entendimento, porque se não falar, essa mulher, se ele soubesse, se ele realmente fosse profeta, ele sabia que era pecadora. Quando chega em João, dá mais uma referência dela. Aí fala justamente da mulher que derrama também, e todo o evangelho, por onde a gente for passar, a gente sempre vai ouvir, porque esse momento que ela derramou, que era mais precioso dela, foi justamente a preparação de Jesus para o sepultamento. Imagine aí, Jesus morreu por mim, por você, foi crucificado, foi açoitado, ele teve a carne arrancada do corpo dele, por mim, por você. E
que ela preparou ele para a morte com aquele perfume muito caro, aquele perfume no vaso de alabastro. E segundo pesquisas, esse vaso de alabastro era um vaso específico, era um vaso tão específico que, na verdade, se tirasse o selo, ele teria que ser usado e guardado, mas ela usou todo o perfume. Às vezes, todo aquele perfume, toda aquela energia que você tem para gastar lá fora com o mundo é para gastar justamente para o Evangelho. Se porventura quem quiser dar o primeiro passo, ele vai fazer coisas assim, ó, muito rápido, porque o tempo hoje não está esperando mais não. Como é que pode uma pessoa, no meu caso, com quase 5 anos de Evangelho, muita coisa Jesus já fez, porque ele tem pressa. Ele tem pressa para alcançar alguém no seu trabalho, alguém na rua, para que você tenha sempre algo para contar por parte do Evangelho. Se você por acaso fizer isso, você ter as vitórias e ter essas bênçãos da parte do Senhor, você só precisa somente ter a vigilância, não ser uma pessoa julgadora, não ser uma pessoa que as características que eu falei no início. Já está faltando 5 minutos para passar, mas antes de passar, vou somente dar mais um lembrete. A palavra então da noite foi Simão o leproso. Cuidado, cuidado. Pô, melhor, falando de doença, hoje passei por uma situação com uma pessoa na rua, aí eu vi que ele estava com o pé praticamente quase pichando, que é dando bicheira errado. Aí eu olhei para ele, aí ele pediu uma salada de fruta, pediu um dinheiro para um almoço. Não se espantem a forma que eu falo com as pessoas na rua, porque por eu trabalhar na rua, então lido muito com pessoas em situação de rua, mas é a forma de realmente me relacionar com eles é essa, não se assuste. Aí ele estava deitado no chão, isso hoje, aí ele pediu dinheiro para comprar comida, eu fui, ignorei, fingi que não estava ouvindo e continuei trabalhando. Aí ele daqui a pouco rola no chão e chegou perto de uma senhora, tirou uma carteira de merinha do bolso e tirou o remédio do bezetacil, que ele estava tomando também por conta do pé bichado, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim: rapaz, se tu tivesse com fome, eu estava ali, eu falando com ele, se tu tivesse com fome, tu se levantava, do jeito que você rolou no chão aí para conversar com ela, você tinha se levantado e tinha chegado até a minha ali que eu te dava, mas você ficou ali no chão e fome, isso aí sinceramente não é fome não. E dinheiro eu não vou lhe dar, mas aí ele já levantou resmungando. Falei, espere aí que eu vou lhe dar a salada, mas dinheiro eu não vou lhe dar. Mas você, olhe para você, olha a situação que você está, rapaz, seu pé é pichado, você quase perdendo o pé e você ainda fumando. Eu não estou fumando não. Eu falei, essa carteira de merinha é minha? Aí ele falou, mas é que eu não estou fumando agora não, voltei para o bezetacil. Então, dissimulado também, e com a referência agora também, dissimulado. Aí eu falei assim, rapaz, olha a sua situação, você ainda fuma. Eu peguei um azeite que estava no carro. Se eu derramar esse azeite no seu pé aí, esse pé você não vai perder não, você vai ser curado. Mas eu quero saber uma coisa de você, porventura, vai conhecer o poder de Jesus aqui agora, para ser curado aqui agora. Mas você também bebe, né? Ele, mas não estou bebendo não, só vou esperar o pé ficar melhor para voltar a beber. Ou seja, o entendimento. E eu falei, olha, você está ainda com cirrose, seu pé já está escamando já aí, olha a sua situação. Então você, aí eu falei para ele, a sua situação aí, você não quer mudança, você quer melhorar para voltar a beber. Olha o seu estado, rapaz. Jesus, ele traz uma transformação. Ele, se você quiser aqui agora e permitir, aí eu entendi também, porque algumas pessoas não são curadas. Olha o caso aí, porque quem sonda o coração é Jesus. O cara estava ali com o pé já praticamente, umas coisas saindo do pé. Aí a gente olhando assim, o cara está em estado crítico, mas ainda assim fala que vai continuar bebendo, mas não quer dar crédito, na verdade, para a palavra de arrependimento. Se ele porventura falar assim, não, derrama isso aí que eu quero Jesus, eu quero uma mudança. E foi o caso dele, ele não quis, aí eu fui. E eu falo na mente com o Senhor, falo assim, se eu voltar e ele ainda estiver ali, eu vou entender que é para derramar óleo. Quando eu cheguei lá, eu falei com uma senhora que estava com ele, falei, e aí, cadê ele? Já saiu resmungando já. Ou seja, cuidado mesmo, porque às vezes tem feridas, tem algo no interior que impede de Jesus curar. E
E o evangelho tem transformação. Eu já vi muitas pessoas se curadas na rua, porque o evangelho é isso, tem que ter uma mudança, tem que ter uma mudança de nós para transmitir para essas pessoas. Se porventura não tem mudança, então realmente tem algo que a gente precisa reavaliar. E somente para reforço a palavra foi Lucas, João e Marcos. Marcos 14:3, Lucas 7 e João 12:1-3. Eu não li João, mas ele fala a mesma coisa, mas não com esses detalhes. Você pode aplaudir a Jesus? Então, para a nossa vitória em 2023, você precisa fechar, blindar aquilo que está aberto. E é justamente uma autoavaliação. É eu e você se avaliar o que é que a gente precisa melhorar. Se eu sou uma pessoa dissimulada, eu vou deixar de ser dissimulado, eu vou levantar a mão e falar, foi eu mesmo, eu falei, eu errei e eu me arrependo, não vou fazer isso mais. Leproso, se tiver qualquer doença em si mesmo, às vezes não é doença visível, é algo que não dá para ver, mas quer ver a doença do próximo. Então é necessário primeiro se curar. Julgador, não falar do irmão, não falar, é ele, para de apontar dedo e você não é juiz. E fariseu, né, porque pode até conhecer as escrituras, mas ainda assim contraria o que as escrituras diz. Louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade, passo para o apóstolo e as palmas louvem ao Senhor. Jesus é melhor. E o glória do rei. O glória do rei. Aperte a mão de Deus, irmão, diga, vai tudo bem contigo? Não, aperta, mas aperte para ele sentir firmeza que você está falando certo. Isso, aperta agora a hora do outro e diga, vai tudo bem, rapaz. Então desfaça essa cara de maracujá de gaveta, manda glória pro rei. Quem não agradeça, sangue de Jesus tem. Dá um sorriso aí, meu irmão. Nem eu que estou aqui queimado no sol do monte. Esses dias eu estou ficando preto. Aquele sol quente, escaldante. Mas diga glória. Amém. Eu estou orando por você, porque Deus tem vitória para dar para vocês. Quem crê na vitória aqui? Eita, que eu estou ali, estou vendo o Caio, estou vendo o Beto aqui. Eita, glória a Deus, vai ter festa. Diga glória a Deus. Jesus está aqui, diga glória. Vamos alegrar. Irmã? O cheiro da fé. Vamos alegrar. Amém? Então, menina, já entrar, pode fazer uma hora do santo aí. Tem alguém doente aí? Tem? Já foi curado. Tem alguém doente? Faça esse aqui também. Já foi curado. Está doente, Ana Maria? Eu só sou curado. Ele vai ser curado. Quem dele vai ser curado? Já foi curado. Já foi curado. Amém. E quem não foi, vai ser de novo. Diga a glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Pega na mão desse nome, põe de pé. Glória a Deus. Diga você